Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Hoje estarei comentando sobre a leitura de Atos, capítulo 21. Lucas descreve que quando eles saíram de Mileto, juntamente com Paulo, fizeram uma viagem de barco, passando pelas cidades de Cós, Rhodes, até chegar em Pátara. Dali, pegaram outra embarcação para a Fenícia. Quando o navio aportou em Tiro, para descarregar, encontraram-se com alguns discípulos e ali permaneceram por 7 dias. Bom, o que eu acho interessante é que durante esses 7 dias, Paulo é desencorajado a seguir viagem para Jerusalém. A Bíblia mostra que aqueles discípulos, pelo Espírito Santo, diziam para Paulo que iriam acontecer coisas terríveis se ele fosse para Jerusalém, e pediam para que ele não fosse. Paulo, na verdade, já sabia desde quando ainda estava em Éfeso, quando decidiu no seu íntimo retornar para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia e depois visitar Roma, que em Jerusalém as coisas não seriam favoráveis a ele. Amados, vejamos. Primeiro, no capítulo 19, versículo 21, mostra que Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, ou seja, no seu interior, no íntimo do seu coração. É um desejo pessoal de Paulo. Segundo, no capítulo 20, versículos 22 a 24, Paulo diz que está sendo conduzido pelo Espírito Santo a seguir para Jerusalém, e que esse mesmo Espírito Santo tem revelado através de discípulos e irmãos em Cristo o que está oculto e escondido, que lá, em Jerusalém, haverá prisões e tribulações. E agora, no capítulo 21, versículo 4, os irmãos que estão em Tiro, guiados pelo mesmo Espírito Santo, tentam persuadir Paulo a não seguir viagem para Jerusalém. Paulo continua determinado, dizendo: "Mas eu vou." Amados, não há aqui nenhuma confusão espiritual. O que existe é o grande senso com o dever que Paulo tem, a urgência que ele sente no coração de seguir fazendo a obra do Senhor. Ele enxerga a necessidade da alma humana de conhecer e receber a Jesus. Não consegue e não pode ficar parado diante da miséria humana. Ele precisa simplesmente fazer o que foi chamado e escolhido para fazer, mesmo que isso custe a sua própria vida. Paulo disse assim: "Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus." Capítulo 20, versículo 24. Por outro lado, aqueles irmãos também não estavam enganados pelas revelações espirituais que recebiam. É como dois lados de uma mesma moeda. Paulo recebia do Espírito Santo a direção que deveria seguir. Os irmãos recebiam do mesmo Espírito Santo o que iria acontecer com Paulo em Jerusalém. Os irmãos não desejavam que Paulo passasse por aquela situação porque ele era amado, e o cuidado e o zelo da igreja para com Paulo somente refletia o zelo e o cuidado de Paulo com a igreja. Paulo tinha a opção de escolha. Podia escolher não ir para Jerusalém. Podia enviar representantes. Mas mesmo sabendo pelo que iria passar, decidiu ir, pois ele desejava duas coisas: levar uma oferta para os necessitados da Judeia e relatar que também os gentios estavam se convertendo ao Senhor e as maravilhas que Deus estava fazendo no meio deles. Pergunto:
No que vale a pena viver, se não naquilo que estamos dispostos a entregar a nossa própria vida? O que vale a pena fazer ou realizar, se não aquilo que possamos morrer fazendo? É esse sentimento que nutre a vida de Paulo, mesmo diante do que lhe é revelado, porque Deus não engana ninguém. Não há promessas de uma vida regalada e tranquila, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Foi o que Jesus disse, e que também teríamos aflições neste mundo. Mas, ainda que nosso fim fosse a morte, seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Precisamos desenvolver em nossos corações essa urgência de ganhar almas, no resgatar das garras do inimigo as vidas que estão perecendo. No versículo 5, todos os discípulos de Tiro, bem como suas mulheres e filhos, vão se despedir de Paulo e a sua comitiva. Uma caminhada na praia, joelhos no chão e oração. A oração era uma forma de vida da igreja primitiva. Por isso, havia grande manifestação do poder de Deus. Essa demonstração de companheirismo das pessoas que ficavam é a comprovação do seu trabalho, do seu labor e de que vale a pena trabalhar na seara do Senhor. Ao saírem de Tiro, chegaram a Ptolomaida e ficaram um dia com os irmãos. Dali, partiram para Cesareia, onde ficaram na casa do evangelista Filipe, aquele mesmo do grupo de 7 homens cheios do Espírito Santo que haviam sido escolhidos para diáconos. Cesareia já fica em Israel. É lugar onde o governador romano morava. Pilatos morava em Cesareia. Mas quando Jesus foi preso, Pilatos estava em Jerusalém por causa das festividades. Por isso que Jesus é levado a Pilatos em Jerusalém. As 4 filhas solteiras de Filipe, juntamente com Aba, profetizaram para Paulo, novamente, sobre os problemas que ele iria enfrentar caso fosse até Jerusalém. Lucas e os obreiros que estavam viajando com Paulo, juntos com os que estavam na casa de Filipe, e os discípulos de Cesareia, insistiram com Paulo que ele não fosse para Jerusalém. Paulo continuou determinado e dizendo: "Mas eu vou." Lucas e os outros então disseram: "Faça-se a vontade do Senhor." De Cesareia, então foram para Jerusalém. Segundo os estudiosos, Paulo escreve a carta aos romanos nesse período que estava indo para Jerusalém, provavelmente durante os 3 meses que esteve na Grécia, conforme está escrito em Atos 20, versículos 2 e 3. Leiam também Romanos capítulo 15, versículos 29 a 32, onde Paulo menciona a sua ida a Jerusalém, onde ele pede oração aos irmãos que lutem em oração para que essa viagem seja bem sucedida. Lembremos-nos que Paulo também desejava ir a Roma depois de Jerusalém. Aproveitando esse adendo, lembremos-nos ainda de outras cartas que foram escritas durante suas viagens missionárias, sem me aprofundar muito, pois certamente os amados que irão comentar essas cartas entrarão em maiores detalhes. 1 Coríntios foi escrita durante sua estadia em Éfeso, na 3ª viagem missionária. 2 aos Coríntios foi escrita na Macedônia, provavelmente quando estava em Filipos, ainda durante a sua 3ª viagem missionária, quando ele se encontra com Tito, trazendo boas notícias sobre a primeira carta. No total, Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, mas 2 nunca foram encontradas pelos pesquisadores. Gálatas
é uma das cartas que há maior controvérsia sobre a datação de sua escrita. Alguns defendem que tenha sido escrita durante a sua primeira viagem missionária. Outros defendem que tenha sido durante a segunda. Mas, segundo a maioria dos estudiosos, a carta aos Gálatas foi escrita provavelmente durante a terceira viagem de Paulo, pois essa escrita tem semelhança com os textos aos Romanos, ou seja, durante a sua terceira viagem missionária. Notem que em alguns momentos das viagens mostram Paulo enviando ou encontrando-se com outros discípulos em algumas cidades. Isso se dava muito em função de levarem as cartas e trazerem respostas sobre o seu conteúdo. Continuemos então e vejamos como se deu a sua chegada em Jerusalém. Esta é a quinta e última vez que Paulo vai a Jerusalém. E de início, ao chegar, conforme está escrito no versículo 17, Paulo é recebido com alegria pelos santos em Jerusalém. Ou seja, a igreja em Jerusalém recebe bem aquela comitiva. Paulo não tinha problema com a igreja de Jerusalém, mas com os rebeldes, a que ele se refere em Romanos capítulo 15, versículo 29 a 32, e que não aceitavam a vinda de Paulo a Jerusalém. Esses rebeldes são judeus, principalmente fariseus, que haviam criado o problema desde a primeira viagem de Paulo. No versículo 18, há um encontro de Paulo e sua comitiva com a liderança da igreja, Tiago e todos os presbíteros. Esse Tiago não é o apóstolo, pois já havia morrido. Esse Tiago é o irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago e que também presidiu o concílio em Jerusalém. E por que o texto não fala dos apóstolos? Provavelmente porque os apóstolos não estavam mais ali. Provavelmente estavam trabalhando em outras regiões. A igreja em Jerusalém estava sendo dirigida por Tiago, irmão de Jesus, junto com os presbíteros. No versículo 19, Paulo conta em detalhes os feitos de Deus, e depois de relatar tudo, a igreja deu glória a Deus. E também informaram a Paulo de como a igreja em Jerusalém havia crescido e milhares de judeus estavam crendo em Jesus. Versículo 20. Nos versículos 22 a 26, os presbíteros dão algumas orientações a Paulo, preocupados com a estadia de Paulo e uma reação dos rebeldes, terroristas religiosos, como estes que de vez em quando surgem no mundo de hoje. Mas, depois de Paulo cumprir as orientações recebidas, assim como o Espírito Santo havia revelado por diversas vezes através da igreja do Senhor em todas as cidades que percorreu, se cumpriu. Um grande alvoroço aconteceu. Uma multidão se levantou contra ele e Paulo foi preso em Jerusalém. Deus abençoe a todos e até a próxima leitura.